E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que nada do que possuía fosse seu, mas todos tinham tudo em comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia abundante graça sobre todos eles. Tampouco havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas as vendiam, e traziam o valor do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. E José, a quem os apóstolos haviam dado o cognome Barnabé, que traduzindo significa filho da consolação, levita, e do país de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Bota o dedo lá no 32 de novo, curva a cabeça, vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Senhor, vai ser perda de tempo se a gente ler, pregar, sem o agir do Espírito Santo nos nossos corações e na nossa mente. Então suplico a Ti, Pai, derrama graça sobre nós para que a gente possa compreender esse texto tão importante, que tem tanto a dizer a cada um de nós. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus ajuda nesse momento. Amém. Meus irmãos, antes da gente voltar aqui ao texto e entender por partes, é importante a gente se lembrar do que foi falado no domingo passado. No capítulo 3, Pedro e João, em nome de Jesus, curaram o coxo. E foram presos por isso. Não apenas por ter feito milagre, mas por pregarem sobre a ressurreição de Cristo. Foram presos. E perante o sinédrio foram julgados. Não se calaram, permaneceram firmes, defenderam a fé que eles tinham em Cristo. E acontece que eles foram soltos, com uma condição: nós vamos soltar vocês, mas não é, olha a ameaça, não é para vocês continuarem falando de Jesus. Eu estou aqui refrescando a memória, porque a gente pregou isso nesses últimos domingos. E aí eles foram soltos. E assim que saíram, eles foram para a igreja. Quando eu digo igreja, para os irmãos. E desabafaram com os irmãos. Contaram tudo o que tinha acontecido. O que os irmãos fizeram na hora? Vamos ver se vocês lembram. Eles contaram: a gente estava preso. O que os irmãos se fez? Eles se reuniram e fizeram o quê? Oraram. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, de todas as coisas. E começaram a pedir a Deus que desse coragem. Dá coragem aos teus servos, para que com intrepidez continuem pregando a palavra. E isso foi domingo passado. E a resposta veio. A gente leu domingo passado que o lugar que eles estavam reunidos tremeu. Era como se Deus estivesse dizendo: estou aqui. Está tudo sob controle, porque eu estou aqui. O Espírito Santo os encheu, e eles saíram dali renovados e continuaram a pregar a palavra de Deus. E aqui a gente encerra o capítulo 4. E eu quero começar a exposição desse texto que a gente leu pelo versículo 33. A gente leu primeiro o 32, mas eu quero ler de novo com vocês o 33. Vamos ler de novo o 33? E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia abundante graça sobre todos eles. Olhe para mim, fica aí com Deus. Olha o fruto ainda da oração que eles fizeram. Com grande poder, a gente leu, eles continuavam pregando o Evangelho e dando testemunho da fé em Cristo e na ressurreição de Cristo. Eles não se curvaram, eles permaneceram firmes. Você vê que a oração que foi feita não serviu só para aquele momento.
A oração que foi feita fortaleceu eles por muitos dias. É claro que eles continuaram orando, mas aqui eu reforço a ideia do domingo passado. A oração, meus irmãos, ela tem um poder muito grande. Nós devemos sim orar uns pelos outros. Nós, inclusive, fizemos essa semana orações pedindo a Deus para encorajar os irmãos espalhados pelo mundo todo. Mas a oração que a gente fez essa semana deve ser feita sempre. Uma vez que a gente sempre ora, então sempre devemos orar uns pelos outros. Inclusive aquele grupo que temos no WhatsApp, vocês podem lá mandar aí nomes, pedidos, necessidades, para que a gente possa estar sempre em oração uns pelos outros. Só que tem um detalhe desse verso 33. Abundante graça, não é assim que está escrito? Agora não tem como dizer que não, que a Bíblia está tudo igual. Abundante graça estava sobre eles. Meus irmãos, tinha muita luta, tinha muita perseguição, tinha muita lágrima, tinha muita dor, mas tinha muita graça. A graça de Deus estava sobre eles, fortalecendo, guardando. É importante que vocês entendam, a graça de Deus estava sobre eles. Meus irmãos, um homem sem a graça de Deus, ele não vive. A graça de Deus, ela se manifesta de forma comum e de forma especial. O que é a graça comum? O simples fato do homem viver já é obra da graça de Deus. E essa graça é comum, por quê? Porque está sobre os crentes, mas também está sobre os ímpios. O fato do sol brilhar é algo da graça comum, porque o que seria do homem sem o calor do sol, sem o brilho, sem a luz do sol? Você ter ali um pão, você ter ali, isso é graça comum. É algo que não está reservado apenas aos que estão em Cristo. Mas para nós que estamos em Cristo, essa graça, ela se manifesta nos santificando. Se tem uma coisa, meus irmãos, que é besteira, é você se orgulhar porque anda em santidade. Tipo assim, eu faço tudo certo, eu sou fiel à minha esposa, eu vou na igreja, como se isso fosse seu. O que eu vou falar não é para te ofender, porque quando eu falo isso é de você e de mim. Nós, meus irmãos, somos ruins. A nossa natureza é horrível. Se Deus nos deixar a própria sorte, sabe o que a gente faz? A gente vira animal, começa a morder um outro. É desse jeito. Então, se você anda em santidade, isso também é obra da graça de Deus. Sem contar que o principal, a própria salvação, ela é pela graça de Deus. Nenhum homem merece ser salvo. E aqui a gente vê que a graça de Deus estava abundante sobre a igreja primitiva. E que a graça de Deus sempre esteja, meus irmãos, abundante sobre cada um de nós. Quanto pessoas, mas também quanto comunidade, porque senão a gente está perdido. E agora eu quero ler com você o verso 32, o 34 e o 35. Vamos lá no 32. E a multidão dos que criam era quantos corações? Um só. Quantas almas? Uma só. E ninguém dizia que nada do que possuía fosse seu, mas todos tinham tudo em comum. 34. Tampouco havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o valor do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. Bem, para um pouquinho aí. Presta atenção nessa frase que eu vou falar para vocês. Quando acontece o novo nascimento, quando eu passo a pertencer a Cristo, vocês vão repetir comigo agora. Diga assim: o eu se transforma em nós.
Repete assim comigo agora. O meu se transforma em nosso. A gente acabou de ver isso aqui. Tudo o que eles tinham era comum. Ninguém dizia isso é meu. Em 32 a gente viu que ninguém dizia que nada era propriamente seu. Isso aqui é meu. Sou eu. Não. Somos nós e é nosso. Todas as coisas eram comuns. Meus irmãos, o cristão ele não vive para ele. O cristão vive para Cristo e para os outros. Por isso que quando nós ingressamos na caminhada cristã, nós temos que lutar todos os dias contra algo que é próprio, meu e seu. Sabe o que? O egoísmo. Porque desde pequenininho nós somos egoístas. Eu gosto de dar esse exemplo, sei lá quantas milhares de vezes eu já dei, mas é bom repetir. A criança, quando ela está com algo que ela gosta, ela não quer dividir. É uma briga para você conseguir um pedacinho da bolacha que ela está comendo. Um pacote desse tamanho cheio, ela não dá um. Se tivesse dente, mordia você, não é? Porque não vou, não quero, não, é meu. Tem uma sobrinha que um dia ela passou lá em casa com minha sogra, o Monique lembra, e ela andava para cima e para baixo com uma caixa de bombom lá do braço assim, uma caixa de bombom fechada. E andar de um lado para o outro fazendo vontade em mim, sabe? Eu doido para comer um doce. Ela, me dá um, não. Me dá um, não. E ela não comia e também não queria dar para ninguém. E um dia ela abriu a caixa. Sabe o que ela fez com a caixa? Ficou brincando com os bombons. Tirava tudo da caixa e guardava de novo. Não comia um, e eu me dá um. Um dou. Me dá, não. Aí foi tanta briga, mas calma que não é briga, às vezes você está pensando, não, cara, eu brigar com a criança, não. Tanto eu insisti, ela me deu. Mas me deu assim, sabe? Me deu. Não é típico da criança, é geralmente assim. E meus irmãos, quando a gente se converte a Cristo, a gente está numa briga contra o eu, contra o meu, contra... E Jesus, a cada dia, quanto mais você busca Ele, quanto mais você lê os Evangelhos, mais você vai deixando esse egoísmo de lado e passa a viver para Ele e para os outros. Tem alguns detalhes importantes desse texto que a gente leu. Eles compartilhavam o que tinham. Compartilhavam. Então era muito comum, como a gente leu aqui, eles pegarem propriedades, vender a propriedade, pegar o dinheiro da propriedade e levar lá na comunidade, aos pés dos apóstolos. E a ideia aqui não é que você faça o mesmo, pegar a sua casa, vender e trazer o dinheiro aqui. Não é essa a ideia. A ideia aqui é a gente ver como que eles eram generosos, como que eles não eram, presta atenção agora, apegados às coisas. Meus irmãos, quando nós somos salvos, nós temos um tesouro aonde? E aí os tesouros dessa terra, a gente não tem mais o coração deles. O cristão, assim, se eu falar que o cristão não quer dinheiro, é exagero, né? Porque todo mundo quer e precisa. Mas o cristão não é apegado a nada. O cristão não é apegado a dinheiro, não é apegado a carro, não é apegado a casa, não é apegado a nada. Cristão de verdade nem gosta desse discurso. A gente fala da teologia da prosperidade, que o pastor fica prometendo um monte de coisa. O cristão de verdade, que conhece os Escritos, não quer saber dessas coisas, não. O cristão de verdade, se ele vai na igreja e o pastor começa a falar só de dinheiro, disso, daquilo, ele não quer, porque ele fala assim: eu quero saber dessas coisas, desse mundo aqui, tudo vai ficar. Ele não tem apego às coisas, ele precisa das coisas, mas ele não tem apego. A gente acabou de ver, eles se desfaziam e vendiam, e compartilhavam uns com os outros. Inclusive eu quero fazer uma observação aqui.
Se algum irmão aqui, e aqui também pelo Instagram, começar a ganhar dinheiro, e sabe, começar a ter dinheiro mesmo, lá, fruto do seu trabalho, fruto da sua empresa, fruto do seu negócio, eu quero te dar uma notícia. Quanto mais dinheiro você tem, mais você tem dever de repartir com quem não tem nada. Pelo menos é o que a gente está vendo na palavra. Timóteo foi orientado por Paulo: avisa os ricos deste mundo, primeiro, que não confiem nas suas riquezas; segundo, que sejam generosos com aqueles que nada têm. Isso é o dever cristão. Isso é o dever. A generosidade. E a verdade é, meus irmãos, que quando há essa generosidade, não existem pessoas necessitadas. Eu disse aqui para vocês um dia que o meu desejo aqui nessa comunidade é que não haja ninguém necessitado. Porque se você estiver necessitado, nós vamos ajudar vocês. Nós vamos te ajudar. Você que tem vindo aqui desde o início, você me ouve falar disso desde o início. Se a gente tiver no caixa da igreja o dinheiro para te ajudar, a gente vai pegar do caixa da igreja e a gente vai te ajudar. Se a gente não tiver, a gente vai se reunir e a gente vai conseguir. É o que? É um fogão? Pastor, meu fogão queimou, quebrou. Sei lá se o fogão queima, quebrou, né? Quebrou o fogão. Você está com a gente? Porque assim, meus irmãos, a gente sabe, vamos ser sinceros aqui, tem gente que só vem mesmo porque vai atrás das coisas. Não, vou lá porque lá vai dar alguma coisa para mim. Mas se você está aqui com a gente, você pode ter certeza, a gente vai arrumar um fogão para vocês. Isso aqui está ficando gravado, está ficando no Instagram. A gente vai arrumar um fogão para vocês. Um gás, uma geladeira. Pastor, bateu um vento aí, desabou o telhado lá da minha casa, levou tudo. Ou não acontece? Nós vamos se unir. Nós vamos se unir. Vocês vão se unir com a gente. Sabe por quê? Porque se você está vindo aqui entendendo o Evangelho, você vai ter prazer de falar: pastor, eu dou uma telha. Pastor, eu dou uma telha. Pastor, eu não tenho, mas eu sei montar, eu sei arrumar, eu sei, trabalho com isso, eu vou lá. Porque é um ajudando o quê? Eu já fui tanto ajudado por vocês. Você não entende? Quando a gente recomeçou, a gente não tinha cama. Teve irmão da nossa comunidade que nos deu a cama. Eu estou falando só um exemplo. Aí o outro deu a mesa. Aí o outro deu isso, deu aquilo outro. É um ajudando. Isso aqui é coisa que o pastor está inventando? O que a gente acabou de ler aqui, meus irmãos? Não havia um nem. Por isso que você não deve ficar constrangido. Se você está necessitado, não é vergonha nenhuma você nos procurar. Porque às vezes, meus irmãos, você fica: mas vou atrapalhar, mas eu vou incomodar. Mas isso daqui existe para quê? Não é um para ajudar o outro? Se a gente não tiver liberdade de um ajudar o outro, então vamos fechar isso aqui. Porque o cristianismo, ele transforma o eu em quê? O meu em nós. Você tem um carro, pastor, eu tenho um carro. Use esse carro também para ajudar. Às vezes você conhece um irmão que não tem condição de vir, mora mais longe, ou tem algum. Bota o teu carro e ajuda ele. Quem sabe ele está assistindo aqui pelo Instagram e queria estar aqui, mas não tem condição. E a gente faz isso, não é para. Porque aí, eu vou fazer isso, aí Deus vai me abençoar. Não, não é com interesse. É simplesmente um dever que nós temos como comunidade cristã. Só que tem um detalhe aqui.
eles entregavam aos apóstolos e os apóstolos distribuíam conforme a necessidade. Aqui entra o meu papel. Pastor, o senhor é apóstolo? Não, porque eu nunca vi Jesus pessoalmente e não ouvi dele, vá pregar o evangelho. O apóstolo tinha que ter visto ele, eu não vi, mas eu estou aqui como responsável dessa comunidade. Lendo isso, eu só percebo o quanto que eu tenho dever de cuidar dos seus dízimos e das suas ofertas com justiça, com responsabilidade, vendo se de fato há necessidade, com temor, com respeito. E olha, eu estou falando tudo isso na telha. Quando acontecer, meu irmão, que Deus não dê condição, porque hoje, se cair um telhado hoje, a gente vai ter que se unir. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É um. Pastor, mas não tenho dinheiro. Mas a gente, todo mundo tem alguma coisa. Pastor, eu tenho um talento. Eu tenho um dom. Eu sou uma pessoa, por exemplo. Olha o exemplo que eu vou dar agora. Eu acredito que vai ajudar os irmãos a entender. Eu sou professor, sou professora. Eu leciono, eu ensino. É um dom que Deus te deu. Olha só, que legal. E aqui na comunidade tem alguém que não sabe escrever, que não sabe ler. Ó, tem um com a necessidade, que é não saber escrever, não saber ler, e tem outro com o dom de ensinar a ler e escrever. Então você que tem esse dom, use esse seu dom, porque não é seu, é nosso. Entende o que eu quero dizer? É para um ajudar o outro. Então pega e ajuda aquele que não sabe. Pastor, eu entendo muito, você entende muito, mas eu sei esse negócio de Instagram, de live, disso, daquilo. Por exemplo, a gente transmite algumas lives e às vezes o irmão não consegue assistir porque não sabe. Opa, não, mas eu sei, deixa eu ajudar, deixa eu ensinar. Porque o que Deus nos deu como talento, como dom, não é para a gente, meus irmãos, é para edificar uns aos outros. Pastor, eu não sei muito assim de ter um dom assim. Eu tenho paciência, pastor, para escutar, para ouvir, é comigo mesmo. Eu ouço 2 horas a pessoa, se precisar, eu ouço. Meu dom é dom de escutar, de ouvir. Tem gente com necessidade de falar. Casou certinho, ó. Um tem a paciência para ouvir, o outro está agoniado para casou, deu certinho. Mas isso daí é detalhe. Será que é detalhe? Porque você não tem ideia, meus irmãos, o quanto que pequenos gestos fazem a diferença na vida das pessoas. Um abraço, um aperto. Uma outra coisa, é o meu tempo, é o meu tempo, é o meu tempo. O tempo não é meu, o tempo é para Deus. Então, às vezes, você prioriza o próprio culto. Às vezes a pessoa não vem no culto, porque ela fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Meus irmãos, nós não vivemos mais para nós vivemos para o Cristo que nos salvou. E não há problema nenhum, e é até aconselhável você descansar, você passear. Mas você tem que ver se você está priorizando o estar aqui uns com os outros, se você está priorizando a leitura da palavra de Deus, como a gente falou semana passada. Porque como que você vai saber se o que está sendo ensinado tem base bíblica, se você não tem o costume de meditar na palavra de Deus? Então não havia um só entre eles necessitados. E aí ele dá o exemplo de um homem, verso 36 e 37. Veja só, vamos ler de novo esse 36 e 37. E José, a quem os apóstolos haviam dado o cognome Barnabé, vamos chamar ele assim que é mais conhecido, Barnabé,
que traduzindo significa filho da consolação, levita e do país de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés do... Não. A palavra de Deus nos deixa o exemplo de um homem que fazia exatamente o que a gente estava falando agora. Esse homem chamado Barnabé. Ele tinha um campo, vendeu o campo e entregou aos pés dos apóstolos. Um detalhe aqui que eu não falei antes, mas o ato de entregar aos pés dos apóstolos, olha como isso é importante, porque entregar no pé dos apóstolos, que sentido faz? Não dá na mão? Entregar nos pés. Esse entregar nos pés nos traz a ideia de transparência. Se você vier aqui entregar alguma coisa aos meus pés, todo mundo vai ver, né? É algo público, é algo transparente. E aqui entra uma outra responsabilidade minha, que é a transparência no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. E eu quero outra vez dizer a você, nós temos o controle, inclusive nós temos um contador que faz a contabilidade da nossa comunidade, e nós temos um controle nosso de tudo que entra, de tudo que sai. Se você tem o desejo de pastor, eu quero saber o que está sendo feito com o meu dízimo e com a minha oferta, você procura a minha esposa e ela mostra isso para você. Mas aí, pastor, eu aprendi, acorda aí você que dormiu. Eu aprendi que eu não tenho que me preocupar com o que vão fazer com o meu dízimo e com a minha oferta. Eu aprendi, pastor, que o macumbeiro, ele entrega lá a galinha no pé da árvore e vai embora, ele não fica preocupado se o mendigo vai comer a galinha, ele está nem aí, ele fez e o que vão fazer não é problema dele. Então eu aprendi, pastor, que o que vão fazer com o meu dízimo, com a minha oferta, não é problema meu, é problema seu, sim. Não, pastor, eu não tenho que saber. Não, você tem que saber sim. Se você desejar saber, você tem o direito de saber. Ué? Não, porque se o pastor fizer mau uso, ele vai se dar conta com Deus. Não, você também tem responsabilidade. Então quando eu falo assim, se você quiser saber, nós temos o controle, não é pegadinha não, meus irmãos, é de verdade. Porque o dinheiro que você entrega aqui não é meu, ele é nosso. Entende o que eu digo? Ah, pastor, então me dá 10 reais aí que eu quero. Não, não é nesse sentido. Por favor, não entenda mal. Mas é para o uso comum. Comum. Imagina, meus irmãos, eu pegar o dinheiro que você entrega aqui e usar para o meu bel prazer, e ostentar. E você, daqui a pouco, você me vê aqui, o pastor está com um relógio de ouro. Comprou aonde? Não, comprei com a oferta dos irmãos do dia. Que absurdo! Daqui a pouco você olha ali, o pastor estaciona fala aí um carrão aí. BMW, olha isso. Mercedes, lâmpada, o pastor paga ali. Onde foi? Não, isso aí Deus me abençoou. Não, está errado. Enquanto o irmão está lá, às vezes, não tem nem o dinheiro do ônibus. Então você tem sim o direito, olha para mim nos meus olhos, você tem sim o direito de saber. A gente tem que ter essa transparência. Porque não é meu, não é seu. O que é entregue é para a manutenção da comunidade, é para o sustento das despesas e é para ajudar uns aos outros. Aí eu pergunto a vocês: alguém forçou o Barnabé a vender a propriedade e entregar aos pés dos apóstolos? Já estou acabando já. Vamos pensar aqui. Alguém forçou ele? Alguém, Barnabé, você tem que pegar essa sua propriedade, vender e trazer aqui. Alguém forçou?
Então a gente vê que foi algo voluntário. Ele não foi influenciado a fazer, como os outros não eram. Foi algo voluntário. E eu oro muito para que Deus dê a cada um de nós um coração voluntário. Porque, meus irmãos, eu não vou ficar forçando nada, pedindo, forçando. Tem que haver um coração, em cada um de nós um coração voluntário. Eu pergunto a você, ninguém forçou, tá bom, isso está claro. Mas alguém prometeu alguma coisa para Barnabé? Não. Ele deu essa propriedade porque fizeram uma promessa para ele. Tipo assim, Pedro chegou em Barnabé e falou: Barnabé, pega a sua propriedade, vende, entrega aqui e Deus vai te dar 3 propriedades. Fizeram isso? Barnabé, pega a sua propriedade, vende, que Deus vai te dar uma melhor. Fizeram isso com Barnabé? Barnabé, você tem esse seu problema, pega a propriedade, vende, entrega que Deus vai resolver o seu problema. Fizeram essa promessa para Barnabé? Por que não fizeram? Porque barganha não está na Bíblia. Dízimo, oferta, generosidade, tudo isso é bíblico. Mas tudo isso deve ser oferecido por amor e gratidão a Deus, e nunca, jamais, em tempo algum, por interesse. Amém, meus irmãos? Foi de forma voluntária. Foi um fruto do amor de Cristo no coração. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por essa palavra, pedindo a Deus que nos dê um coração voluntário, um coração generoso, que nos ajude a vencer a cada dia essa fera que é em nós chamada egoísmo. Vamos fazer juntos essa oração.